Reforma da Previdência. Entenda a proposta ponto a ponto. O governo apresentou nesta quarta-feira 20 a proposta de reforma da Previdência Social. Entenda ponto a ponto o que propõe o governo. Idade mínima. A proposta cria uma idade mínima de aposentadoria. Ao final do tempo de transição, deixa de haver a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Para mulheres, a idade mínima de aposentadoria será de 62 anos e para homens, de 65 anos. Beneficiários terão que contribuir por um mínimo de 20 anos. Regra de transição. Regime geral. Segundo o texto, haverá 3 regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição para o setor privado, o INSS. O trabalhador poderá optar pela forma mais vantajosa. Uma outra regra de transição será implementada para o RPPS, servidores públicos. Transição 1. Tempo de contribuição mais idade. A regra é semelhante à fórmula atual para pedir a aposentadoria integral, a fórmula 86/96. O trabalhador deverá alcançar uma pontuação que resulta da soma de sua idade mais o tempo de contribuição. Para homens, hoje esta pontuação é de 96 pontos. E para mulheres de 86 pontos, respeitando um mínimo de 35 anos de contribuição para eles e 30 anos para elas. A transição prevê um aumento de 1 ponto a cada ano. Para homens, ela deve alcançar 105 pontos em 2028. Para mulheres, deve chegar aos 100 pontos em 2033. Transição 2. Tempo de contribuição mais idade mínima. A idade mínima para se aposentar chegará a 65 anos para homens e 62 anos para mulheres após um período de transição. Ele vai durar 8 anos para eles e 12 anos para elas, começando em 61 anos homens e 56 anos mulheres. Transição 3. Tempo de contribuição. Poderá pedir a aposentadoria por esta regra quem estiver a 2 anos de completar o tempo mínimo de contribuição de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. O valor do benefício será reduzido pelo fator previdenciário, um cálculo que leva em conta a expectativa de sobrevida do segurado, medida pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vem aumentando ano a ano. Quanto maior esta expectativa, maior a redução do benefício. Haverá um pedágio de 50% sobre o tempo que falta para se aposentar. Assim, se faltam 2 anos para pedir o benefício, o trabalhador deverá contribuir por mais 1 ano. Regra de transição. Regime próprio. Servidores. Para os servidores públicos, a transição entra em uma pontuação que soma o tempo de contribuição mais uma idade mínima, começando em 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. A transição prevê um aumento de 1 ponto a cada ano, tendo duração de 14 anos para as mulheres e de 9 anos para os homens. O período de transição termina quando a pontuação alcançar 100 pontos para as mulheres em 2033 e há 105 pontos para os homens em 2028, permanecendo neste patamar. O tempo mínimo de contribuição dos servidores será de 35 anos para os homens e de 30 anos para as mulheres. A idade mínima começa em 61 anos para os homens. Já para as mulheres começa em 56 anos.
Ao fim da transição, a idade mínima também alcançará 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Aposentadoria rural. Para os trabalhadores rurais, a idade mínima de aposentadoria proposta é de 60 anos para homens e mulheres. A contribuição mínima será de 20 anos. Servidores públicos. Servidores públicos terão idade mínima de aposentadoria igualada às dos trabalhadores do setor privado, 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. O tempo de contribuição mínimo, no entanto, será de 25 anos, sendo necessário 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. O valor do benefício será calculado da mesma forma do regime geral. Para servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, a integralidade da aposentadoria será mantida para quem se aposentar aos 65 anos, homens, e 62 anos, mulheres. No caso de professores, a idade será de 60 anos. Para quem ingressou após 2003, o critério para o cálculo do benefício é igual ao do INSS. Professores. Professores poderão se aposentar a partir dos 60 anos, mas com tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Para os professores no regime próprio, ou seja, servidores, será preciso ainda 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Aposentadoria de deputados federais e senadores. Proposta prevê 65 anos de idade mínima para homens e 62 anos para as mulheres e 30% de pedágio do tempo de contribuição faltante. Novos eleitos estarão automaticamente no regime geral, com extinção do regime atual. Hoje, a idade mínima é de 60 anos de idade mínima para homens e mulheres, com 35 anos de contribuição. Benefício é de 1/35 do salário para cada ano de parlamentar. Aposentadoria de policiais civis, federais e agentes penitenciários e socioeducativos. Os que ingressarem terão seus benefícios calculados pelo mesmo critério do RGPS. Os que tiverem ingressado antes disso receberão a remuneração do último cargo. Para policiais, a idade mínima para aposentadoria ficará em 55 anos, com tempo mínimo de contribuição de 30 anos para homens e 25 anos para mulheres, e tempo de exercício de 20 anos para eles e 15 anos para elas. Para agentes, os critérios serão os mesmos, excetuando o tempo de exercício, de 20 anos para ambos os sexos. Forças Armadas, policiais e bombeiros militares. Policiais e bombeiros militares terão as mesmas regras das Forças Armadas, que não estão contempladas na proposta atual. Segundo o secretário de Previdência, um texto sobre os militares será entregue em 30 dias. Criação do sistema de capitalização. Será alternativo ao sistema já existente. Terá livre escolha pelo trabalhador. As reservas serão geridas por entidades de previdência pública e privada. Mudança na alíquota de contribuição. A proposta da nova Previdência prevê uma mudança na alíquota paga pelo trabalhador. Os trabalhadores que recebem um salário maior vão contribuir com mais. Já os que recebem menos vão ter uma contribuição menor, de acordo com a proposta. Haverá também a união das alíquotas do regime geral, dos trabalhadores da iniciativa privada e do regime próprio, aqueles dos servidores públicos. Aposentadoria por incapacidade permanente.
O benefício que hoje é chamado de aposentadoria por invalidez é de 100% da média dos salários de contribuição para todos. Passa a ser de 60% mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos. Em caso de invalidez decorrente de acidente de trabalho, doenças profissionais ou do trabalho, o cálculo do benefício não muda. Pensão por morte. Pela proposta, o valor da pensão por morte ficará menor, tanto para trabalhadores do setor privado quanto para o serviço público. O benefício será de 60% do valor, mais 10% por dependente adicional. Assim, se o beneficiário tiver apenas um dependente, receberá os 60%, se tiver 2 dependentes, receberá 70%, até o limite de 100% para 5 ou mais dependentes. Hoje, a pensão por morte é de 100% para segurados do INSS, respeitando o teto de R$ 5.839,45. Para os servidores públicos, além deste percentual, o segurado recebe 70% da parcela que superar o teto. Em caso de morte por acidente de trabalho, doenças profissionais e de trabalho, a taxa de reposição do benefício será de 100%, segundo a proposta. Quem já recebe pensão por morte não terá o valor de seu benefício alterado. Os dependentes de servidores que ingressaram antes da criação da Previdência Complementar terão o benefício calculado obedecendo o limite do teto do INSS, que hoje é de R$ 5.839,45 em 2019. Benefício de prestação continuada BPC. Os idosos terão de aguardar até os 70 anos para receber o benefício que garante um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência e idosos em situação de pobreza. Atualmente, o valor de um salário mínimo é pago a partir dos 65 anos. Para os deficientes, a regra não se alterou, mas o governo propõe também o pagamento de um valor menor, de R$ 400 a partir dos 60 anos de idade. Pela proposta, permanece a exigência de que os beneficiários tenham renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo e determina também que tenham patrimônio inferior a R$ 98 mil, faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Limite de acumulação de benefícios. Hoje não há limite para a acumulação de diferentes benefícios. A proposta prevê que o beneficiário passará a receber 100% do benefício de maior valor, somado a um percentual da soma dos demais. Esse percentual será de 80% para benefícios até um salário mínimo, 60% para entre 1 e 2 salários mínimos, 40% entre 2 e 3 salários mínimos, 20% entre 3 e 4 salários mínimos e 0 para benefícios acima de 4 salários mínimos. Ficarão fora da nova regra as acumulações de aposentadorias previstas em lei, médicos, professores, aposentadorias do regime próprio ou das Forças Armadas com regime geral. Multa de 40% do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A proposta do governo também prevê que o empregador não será mais obrigado a pagar a multa de 40% sobre o saldo do FGTS quando o empregado já estiver aposentado pela Previdência Social. As empresas também não terão mais que recolher FGTS dos empregados já aposentados. Com informações de G1.com e imagens da internet.